Olá todo mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje é o veredito tão sonhado, tão esperado, tão desejado, não só por todos os kabuqueiros que estavam esperando esse vídeo especificamente, mas eu também, e finalmente compartilhar com vocês o veredito dele, gente, do grande e maravilhoso Intérion das Crônicas de Júpiter. Se você morava embaixo de uma pedra e não conhece essa história, esse aqui é um livro de fantasia, alta fantasia contemporânea, escrito por Patrícia Criado e lançado na Amazon ano passado. Ele se tornou um grande sucesso nacional. Minha DM do Instagram que o diga, recebia mensagens praticamente que diárias de vocês pra eu ler esse livro. Aconteceu, gente, a leitura aconteceu na semana passada. Ainda tô até digerindo alguns acontecimentos, tô aqui com as minhas anotações, tudo pra gente conseguir produzir um veredito do jeito que eu quero, que seja muito interessante pra vocês, que a gente consiga discutir todos os fatos e acontecimentos dessa obra-prima, que é o primeiro livro de uma trilogia, mas também vai ter uma parte lá no finalzinho com spoilers, pra galera que já leu, ficar mais um pouquinho no vídeo e a gente esmiuçar aí alguns eventos importantes que foram sendo abordados e algumas escolhas, né, ações aí que foram acontecendo na reta final dessa história. As Crônicas de Júpiter é uma trilogia, sim. Saiu agora o Amor e Sombras, vou deixar aqui do lado pra vocês. Ele, na verdade, é 1.5, se eu não me engano, ou 0.5. Eu vou deixar bem bonitinho aqui na tela, mais explicitamente pra vocês a informação correta. E, claro, ele tá disponível no Kindle Unlimited, então você já pode baixar agora no seu Kindle se você é assinante da plataforma e ler o e-book aí rapidinho, como eu fiz. Mas se você quiser o físico das obras, vai ter o site, a Patrícia Criado vai abrir vendas agora no dia 8 de novembro, e para você ter acesso a essas vendas, você precisa seguir o Instagram da Patrícia, que é o @ascrônicas de Júpiter. Eu sempre quis ler essa obra, mas quando ela me convidou para fazer a leitura e fazer um conteúdo patrocinado com mais tempo, gente, foi maravilhoso. Foi um momento, assim, que encaixou, porque realmente foi maravilhoso. Eu fiquei doente, eu tive uma leve crise, assim, de pneumonia, então, durante a leitura, foi tudo que me salvou. Foi um momento, assim, que as coisas se encaixaram para eu ficar dentro desse mundinho. Não queria que acabasse, já vou avisando aqui, é maravilhoso. Esse vídeo vai ser uma análise, uma crítica também, mas vou contar um pouquinho a minha experiência. Afinal, é um livro de fantasia com muitos elementos, tem muita coisa, é muito conteúdo pra esmiuçar, então não se esqueçam de entrar no Instagram da Patrícia, que tá aqui na descrição, e claro, minhas redes sociais, tudo vai ficar aqui embaixo também, caso vocês queiram conhecer o Kabuki por lá. Sem falar que eu vou acabar fazendo vira e mexe vídeos de Intérion no TikTok, no Instagram, porque eu entrei pro fandom, já posso dizer isso, é um spoiler, que eu agora sou fã. Então no dia 8 de novembro, não se esqueçam de entrar no Instagram da Patrícia Criado, @ascrônicas de Júpiter, que ela vai liberar vendas. Lá você também vai conseguir o físico de Amor e Sombras, você pode comprar o kit, pode comprar só um ou outro, enfim. É bem legal, esse livro é muito lindo. A edição física dele tem várias coisas aqui dentro, ela veio com marcadores, coisa mais bonitinha do mundo, perfeição. Ai, gente, essa imagem aqui dá vontade de chorar. Quem já é fã já sabe. Ela me deu esse físico, explicando aqui pra vocês, eu não comprei esse físico. Eu conheci a Patrícia na Bienal. Quem viu o vlog da Bienal percebeu lá que foi um surto. Ela foi no encontrinho dos kabuqueiros, se apresentou, me deu o livro de presente autografado lá na hora, autografou. E foi aquele amor, assim, à primeira vista, finalmente, encontrar a Patrícia. E por dentro, agora, né, falando aqui da edição, por dentro tem um mapa de Júpiter. Júpiter não é um planeta como muitas pessoas pensam. Júpiter é um continente. Então, você vai ter todas as informações bonitinho. O Intérion é uma cidade-estado, né? É uma cidade que tem um poder totalitário do rei Elitium, e também tem as cidades vizinhas que também são cidades-estado, que tem Adrutis, tem o Ampere, e tem Oncer e tem o Venturis. Só que a gente vai acabar ficando mais Intérion nesse momento, embora a gente vai ter bastante informação das cidades vizinhas aí, porque vocês sabem, algumas têm boas relações, algumas vão ter problemas, tem uma história de 500 anos aí acontecendo, então a gente vai esmiuçar tudo isso aqui no vídeo hoje. E aí depois essa diagramação, que particularmente pra mim, pra uma autora independente, ela passou rodo em muita editora. A diagramação é muito confortável, até mesmo pra um calhamaço. Ele tem 792 páginas, então achei a diagramação muito boa de ler. Eu acabei lendo no Kindle porque eu gosto de fazer anotações, marcar os pontos certinho, né, anotar aquele personagem que eu acho que vai morrer, o personagem que eu acho que vai virar ruim, o personagem ruim que eu acho que vai virar bom, e aí eu acabava preferindo trabalhar
trabalhar no Kindle, mas se você quiser marcar seu livro no físico também é maravilhoso. Inclusive, eu quero fazer isso no meu. Aí aqui tem uma ilustração, vou só mostrar a primeira pra não ser spoiler, mas aí a gente tem mais algumas ilustrações aqui no decorrer em preto e branco da obra, que vai encaixar bem ali um pouco depois, elas acontecem um pouco depois da cena. Então é muito legal, assim, ver a ilustração, ela enche os seus olhos, é muito legal a experiência. E aí aqui atrás a orelha, uma parte aqui, e aqui ele é assim, gente, o calhamaçozinho bem gostoso de ler, que você nem vê o tempo passar. Mas bora começar a história. Embora seja uma trilogia e esse seja um calhamaço muito grande, a gente consegue, assim, se alimentar horrores do início ao fim com essa história. Tem muita coisa aqui, até mesmo a sensação que você tem é que você vai ler um livro único, mas as coisas não são tão simples em Interion, gente. A coisa tá complicada. Há 500 anos, rola uma guerra com o povo Druth. Então, os Druths acabam sendo escravizados pelo Interion. Teve toda uma rebelião do povo Druth, que são os ruivos, né? Os vermelhos, eles têm os cabelos de fogo, tem sardas e tudo mais. E, historicamente, e até culturalmente, por mais que esse seja um universo com féricos, com as medusas, tem criaturas mágicas, monstros também envolvidos e tudo mais, 500 anos é pouco tempo para uma cidade que tem féricos que vivem até o dobro do tempo. Então, no final das contas, é como se tivesse acontecido há menos de uma década. Então, no fim, essa guerra meio que ainda está em andamento. Ela começou há muito tempo, mas ela tá longe de terminar. O povo Druth, por ter sido escravizado, passou por toda uma espécie de destruição, mas hoje eles têm uma rainha e, de certa forma, se organizam nas fronteiras, né? Lá nos desfiladeiros, onde o exército de Interion também fica. Interion é um continente com 3 muralhas, uma muralha mais interna, uma no meio e uma mais externa, tudo isso para se proteger, até porque se você vê a organização política, eles ficam bem ali no centro do continente e tem boas relações com Ampère, assim como Yoncer, que é uma região, uma cidade mais ao norte, e de certa forma os interioranos, eles aceitam muito bem a galera de Yoncer e a galera de Ampère, até porque a tecnologia de Ventures, por exemplo, que vem em acordos comerciais com Interion, faz com que Interion de certa forma aceite Ventures, que é uma civilização mais evoluída, mais tecnológica. A gente tem que entender aqui que Júpiter é um continente tecnológico, eles têm telefones, eles têm grandes empresas de tecnologia, de pesquisa. A magia é importante para eles, mas eles souberam moldar a tecnologia para que ela atenda melhor a magia. Então, de certa forma, até mesmo na medicina a gente vê isso. Os curandeiros fazem faculdade de medicina para se tornarem médicos e poder usar sua magia, porque tem que saber usá-la. Não é simplesmente tocar na pessoa que a pessoa não vai ser curada. Tem que saber reconstruir ossos, medulas, nervos, tecidos. Então, de certa forma, a tecnologia e o conhecimento antigo com a magia funciona muito bem. Mas Druths, que realmente é o povo historicamente escravizado, é o que mais sofre quando mora em Interion, assim, até mesmo nas favelas onde os humanos vivem, já que, de certa forma, os féricos é que dominam esse continente, você vê que os Druths é um povo muito jogado à margem em Interion. E Interion é um povo muito xenofóbico, é um povo muito preconceituoso, extremamente nacionalista. Então, no final das contas, você vê no comportamento, na forma como eles lidam, as gangues que se levantam só para poder causar violência pelas ruas. Então, de certa forma, é ali que nesse cenário que a gente vai conhecer a Kylie. A Kylie, ela é uma Druth, uma vermelha ruiva, e vai ser salva pelo Zion, o Zion Volux, que é o general do exército de Interion. Ele é o senhor da morte, ele tem o poder das sombras e vai descobrir, quando encontra a Kylie, a parceria. Na verdade, aqui a parceria não é apenas uma comunicação mágica, embora seja. Ela, na verdade, também é uma compatibilidade biológica. Então, tudo é muito explicado aqui de forma muito moderna. E a parceria, assim, no momento em que ele descobre, ele acaba resgatando aquele campo de concentração e levando-a pra Interion. Ele casa com ela quando ela ainda tá, assim, quase morta-viva, porque ela é levada bem próxima ali da morte, ela tá quase morrendo. E ele acaba fazendo um casamento muito só de contrato, porque descobre que essa parceira existe, deixa ela em casa com amigos, um amigo médico pra cuidar e ajudá-la, dar uma vida melhor pra ela, e ele vai embora. Ele vai embora pras fronteiras, vai embora junto com o exército pra ficar servindo. E esse é o tempo máximo em que uma pessoa pode servir sem férias, sem retorno. Então, quando acaba os 5 anos, ele volta. E aí que a Kylie vai conhecer o Zion de verdade, porque quando ele foi, ela ainda tava no hospital, internada. Ele só viu, assim, uma vez quando ela escapou da morte. Então, depois disso, o casamento foi contratual, meio que por... É um contrato lá diferente, onde ela fez uma coisa
praticamente só de papel mesmo, assim. Eles nunca tiveram nenhuma ligação, ela nunca sentiu o laço, embora ao longo dos 5 anos sentiu, sim, uma certa conexão com o Zion. Ela mandava mensagens pra ele que ele nunca respondia. Então é um cara que ignora, assim, prontamente o laço e que não quer conectar e não quer encaixar a parceria com ela. E tá tudo bem, ninguém é obrigado a nada, né? E a Kylie também não confia muito no Zion, nem gosta tanto dele. Eu acho que o que ela tem muito com ele é gratidão por tudo que ele fez com ela. E agora, nesse momento, quando ele retorna, ela tá se formando na faculdade de medicina. Ela ficou 5 anos estudando medicina, em treinamento com os exércitos na Academia Militar de Interior, enquanto sofria bullying na academia com os estudantes interioranos, muita violência, porque tem a questão da natureza dos feéricos, os níveis de magia, como eles abusam dos seus poderes pra causar mal, pra poder brigar e tudo mais. E tem que lembrar que ela tá aqui nesse momento com 20 alguma coisa, 21, eu não lembro, quando ela foi resgatada pelo Zion, ela tinha apenas 16 anos. Ainda tem essa questão que é abordada, que ela era nova, ele nem conseguiu olhar pra ela desse jeito, né? Só olhou a parceria e falou, putz, eu preciso salvá-la de alguma forma. E é importante entender que aqui a mente do feérico, a natureza dele é muito diferente, né? Ele aqui com 20 e poucos anos ainda é um adolescente, pra quem vai viver aí quase 1000 anos ou até mais. Então, ela tá no começo da vida, enquanto o Zion tem um pouquinho mais de 200 anos, se eu não me engano, não vou lembrar de cabeça agora. Então é no retorno que ela vai acabar conhecendo o Zion de fato pela primeira vez, que eles vão trocar uma primeira interação. Não dá muito certo, ele é bem frio e a ignora completamente, e ela fica até um pouco irritada com isso, porque afinal ela foi salva por ele. Se ele não se importasse com ela, por que ele vai gastar tempo e dinheiro com ela? Sabe, ele deu uma casa pra ela, ele deu uma vida muito boa, uma vida bem luxuosa, porque ele tem dinheiro, ele é capitão general do exército, na verdade. Então ela fica questionando tudo isso enquanto sente os incômodos do próprio laço. É nesse período, nessa parte aqui do treinamento, que a gente vai conhecer uma Kylie amadurecendo, começando a amadurecer, embora até tenha passado muita coisa, porque ela viveu uma vida de escravidão desde muito nova, perdeu os pais ali muito cedinho, ela cresceu completamente órfã, sendo criada de algumas formas que vocês vão entender melhor na história. Então tudo que ela tem agora é um recomeço, sabe? E você vê assim pela forma como ela lida com a sua própria magia, a magia dela, o dom dela, o talento de cura, é tudo que ela tem. E é tudo que ela vai se determinar a focar na vida, sabe? De resto, não lhe sobrou mais nada. E o Zion, em contrapartida, tem uma carreira militar brilhante nos últimos séculos e que agora vai ter que voltar pra viver meio que obrigada ali junto. Então vai ter o primeiro clichê ali, que eles vão dividir o mesmo teto, vai ter esse enemy to lovers, eles não vão se dar muito bem, e claro, tem esse laço que é essa conexão biológica além deles, que eles não têm como controlar. Muito amor, né, gente? Tudo pra mim, é a combinação perfeita. Sendo assim, onde que começa o primeiro plot da história, que é o máximo que eu vou dizer pra vocês. Zion, ele vai acabar sendo obrigado a ficar na academia como treinador. Falta muito pouco, estão no último semestre pra Kylie se formar na turma dela, e ele vai acabar substituindo o último treinador, porque ele vai acabar sendo obrigado a sair do exército pra poder voltar. Então, na volta, ele acaba ocupando o espaço de outro que vai pra ocupar o espaço dele, e assim que ele vai ter mais contato com a Kylie. E é ali que começa as primeiras frustrações do Zion com a Kylie. A Kylie é uma personagem central, gente, que ela passou muita coisa, muito difícil, lutou, mas isso não significa que ela vai dar uma de linda, maravilhosa, poderosa, forte, resistente, que ninguém vai passar por cima dela. As coisas não funcionam assim com a Kylie. Eu acho que primeiro, porque ela tá num país que não pertence a ela já sofre muita xenofobia, então ela é muito o entorno, as pessoas não gostam muito dela, então você vai ver ela se fechando o tempo todo, ela não consegue ter amizade, qualquer relação mínima que ela vai ter com alguma pessoa estremece de medo, medo de ser morta, medo de confiar nessa pessoa. Então a Kylie é extremamente fechada. E também vai ter muitos bloqueios emocionais que, por mais que ela vai tratar numa terapia, sim, falamos de terapia aqui nesse mundo de magia, a perfeição, né, gente? Porque a terapia também é uma espécie de magia, eu diria, né? Ela funciona além do que a gente consegue dizer. Então, é muito incrível, assim, ver que ela realmente não ignorou as dores do passado. Ela levou pra uma terapia e resolveu, mas não é tão simples também, por mais que já tenha passado 5 anos, resolver tudo isso na prática, né? Na prática, ela não vai ter a liberdade, a tranquilidade e a facilidade de conviver com outras pessoas, independente de ela tenha tratado isso no psicólogo ou não. Então, o Zion vai perceber tudo isso. Ele vai ver que, de muitas formas, Kylie tá com muitos
fracos ali. Ele queria que ela fosse melhor, ele queria que ela fosse mais forte. Ele começa a ficar irritado porque nas aulas de luta corporal ela não consegue se entregar de verdade pra aquilo. Ela meio que tá lidando com a academia de um jeito que ela só quer ter nota pra passar, porque o objetivo dela é realmente viver nos hospitais. Ela quer continuar no hospital que tá. Ela também quer passar no teste da magia junto com o sonar, que existe um nível de magia e conforme seu nível é muito alto, você vai pra determinados lugares, vai ter acesso a determinadas oportunidades especiais, sabe? Enquanto uma pessoa com um nível menor, ela vai começar a trabalhar num lugar menos favorável, assim, de, sabe? Entendem o que eu quero dizer? Então, quanto maior o seu nível, então ela foca muito mais no talento, na magia da medicina, da cura. Então, temos uma Kylie, assim, que no outro lado, embora seja uma mulher incrível, forte, que aguentou muita coisa, também vai se ceder. Vai ceder ao medo, vai ceder à dor, vai ceder aos traumas. Ela tem traumas noturnos, ela tem ataques de pânico e tudo isso ainda com um monte de gatilho passando no caminho. Então o Zion encontra, assim, algo que ele não esperava. Eu não sei o que passava na cabeça dele. Mentira, eu sei, depois que eu terminei o livro. Mas eu acho que ele queria uma Kylie que soubesse se defender muito, assim. Ele queria uma mulher berés, assim, poderosona, que passasse por cima de todo mundo. Mas não é bem assim pra Kylie. Então no final das contas tem essa primeira discordância ali, essa primeira divergência que vai sim ser uma faísca entre os dois, quando ele a obriga a treinar. E aí vem vir os treinamentos com os dois que vai ser, ó, só vai servir pra gente, vai nos alimentar bastante. Uma coisa muito importante a falar aqui é do personagem da Kiara. A Kiara é uma quimera. Aqui nesse mundo existem as quimeras, ou elas existiram ao longo de muito tempo e foram destruídas, né? Seus campos de reprodução existiam, inclusive, acabaram sendo dizimados porque elas ofereciam muito perigo por conta do desconhecimento da mutação que elas poderiam sofrer ao longo da sua vida. Então, só tem uma quimera que o próprio Zion resgatou, que é um leão, uma leoa, na verdade, com asas, né? É uma fêmea. Ela também tem um rabo de reptiliano e é simplesmente apaixonada pelo Zion, mas é muito conectada com a Kylie. E é incrível ver como um animal que não tem alma. Ele tem meia alma aqui no mundo das quimeras. São seres de meia alma, mas que tem consciência, que tem uma conexão psíquica. Aqui o universo mental, a magia mental é muito poderosa. Existem os psíquicos, que são bem raros, mas são feéricos que conseguem ler sua mente e moldá-la, conseguem fazer o que quiser com ela, matar pessoas através da mente e tudo mais, vasculhar os labirintos mentais, as barreiras mentais e destruir até. E aí a gente tem o Sergei. O Sergei é um homem que vai surgir, ele é um dos pilares do rei Elysion. Aqui em Therion a gente tem um governo onde o rei, ele é o Elysion há muito tempo, porque ele tem um poder específico que o torna rei. Ele consegue usar o poder das outras pessoas. Ele acaba fazendo pactos, acordos de sangue, porque através disso são contratos irrevogáveis que não podem ser quebrados senão a pessoa morre. Então ele tem os seus pilares, que são feéricos especiais com altos níveis de magia. Ele consegue utilizar esses poderes para benefício próprio, sabe? Mas é aquilo, né? Ele dá ordens à distância do trono, enquanto o exército sofre lá nas fronteiras, enquanto as pessoas passam perrengue quando são atacadas pelo exército. Elysion fica escondido dentro do luxo e do poder e da proteção do castelo. Então a gente tem esse governo que odeia os Druth e que só atura muito mal a existência da Kylie, porque ela é parceira e esposa do Zion. Só que aquilo, ele nem nunca encontrou a Kylie. Esses encontros nunca chegaram a acontecer. O que a gente tem aqui é que a Kylie consegue habitar em Therion. Alguns locais, como a academia, como o hospital, como alguns lugares ela consegue ir em bairros militares, em bairros mais protegidos, onde não há tanta violência se ela estivesse num lugar mais distante ou numa periferia, por exemplo, aqui em Therion. Então a gente tem que entender esse tipo de coisa. Gente, romance, vai ter muito romance. A história toda começa nesse desenvolvimento amoroso da Kylie e do Zion, da forma como eles têm que dividir esse teto, como eles têm uma quimera pra cuidar juntos, que são apaixonados por ela, como eles têm que agora lidar com essa grande, eu diria, esse grande hormônio, que é o laço, que é uma magia mental e fisiológica muito grande, que vai conectá-los, e como ela também meio que vai passar por muito perrengue em bullying, violência, e ele tendo que protegê-la com seu poder maravilhoso das sombras. Zion, o poder do Zion é incrível. Ele consegue atravessar de lugar para lugar através das sombras. As sombras, na verdade, são quase que uma matéria de tão poderosas, ficam ao redor dele como uma aura. Ele consegue moldá-las e até usá-las como arma de proteção e destruição. E consegue se teletransportar entre elas. É um poder que não existe só. O Zion é o único exemplar desse tipo de magia. Ele a utiliza como bem quer. E isso dá muito poder e proteção para ele. Eu acho que a Kylie acaba tendo muito
muito benefício por conta disso também. Agora sobre a magia, especificamente qual é o grande BO de magia que tem nesse mundo, gente. É muita coisa. A primeira delas é que a gente tem o próprio grande mistério, que é a magia da Kylie. A Kylie, ela tem alguns sonhos específicos, onde ela acaba aprendendo algumas coisas. Por exemplo, ela sonha que tá usando uma arco e flecha e que a flecha vai longe muito bem. Depois desse sonho, ela vai lá e na aula de arco e flecha, ela vai muito bem, entende? Então ela tem alguns sonhos que acabam reforçando as suas habilidades mágicas ou não. Tem essa primeira parte. Além disso, a gente tem um grande ponto de interrogação que a gente termina o livro com essa sensação também, que é do que tá rolando em Drut. Drut é uma cidade, estado que teve o seu povo escravizado, tem uma galera lá passando uma grande guerra, tá há tempos, né, tentando invadir aos poucos. O exército tá entrando e a gente não sabe, eles estão recuando. É tudo que a gente sabe e a gente também não sabe qual é o papel que o Zion faz em relação nesse exército. Afinal, ele é general do exército de Interion. Ele mata o povo da Kylie e ele é casado com uma Drut e é parceiro de uma Drut. O que tá acontecendo enquanto Zion sai e o que ele fez nesses 5 anos enquanto estava na fronteira? Tem essa questão militar. A questão política que eu acho que é o ponto central da história. Pra quem é muito fã da Sarah J. Maas, por exemplo, que pra mim é uma grande referência, a Patrícia Criada é muito fã de Trono de Vidro, assim como eu. Então, no final das contas, a gente percebe, assim, que realmente a questão política molda. Por exemplo, se você tá muito preocupado com o que tá acontecendo na área da magia, na verdade, isso vai ser uma resolução mais final, sabe? Se você leu Cidade da Lua Crescente ou algum outro tipo assim, você vai entender. A magia é um grande mistério pra todo mundo, inclusive pros próprios protagonistas. Então, ela meio que vai ser uma resolução final, vai ficar aquele gancho pra sequência, esse tipo de coisa. Já a política, ela tem muitos problemas antigos, históricos, que já tá acontecendo ali há muito tempo e que ainda continua em longa e um gradativo desenvolvimento. Então, no final das contas, a política é um dos pontos altos dessa história. E o Sergei que é um pilar do rei, é um psíquico extremamente poderoso, que vai, assim, ser um personagem que vai nos surpreender de muitas formas, né? É um personagem que fica marcado quando ele aparece na cena, principalmente porque a forma como ele entra nunca é muito simples. Ele chega falando na sua cabeça. É maravilhoso. E claro, gente, os personagens secundários que são, pra mim, tão centrais, às vezes, em muitas cenas. Por exemplo, a gente tem a Adele. A Adele é uma Beyoncériana, né? Uma menina branca, de cabelo loiro. Então, ela ainda tem alguns detalhes de Beyoncé que acabam saindo mais disfarçados, assim. A gente tem Druts que se dão muito bem nesse lugar, mas não é tão simples assim. Até porque tudo depende da cor do cabelo. Também tem um colorismo muito forte demarcado por trás dessa xenofobia, um racismo mesmo. Além disso, a gente tem que lembrar que os amperianos são pessoas com uma cultura muito diferente, que também chegam pra usar Interion. Eles levam seus jovens pra estudar Interion e depois voltam pra sua terra. Então a gente tem esses personagens centrais que vão construir, assim, estudantes da academia, colegas de trabalho, do estágio que a Kylie faz no hospital e que vão ter seus próprios problemas. É claro que é muito aos poucos que a gente vai desvendar tudo isso, até porque o universo é narrado em terceira pessoa quando a gente fala com os outros personagens e quando vai pra voz da Kylie em primeira, o que eu achei maravilhoso, porque quando a gente tá com a Kylie, por mais que ela seja a protagonista, a gente já entenda tudo isso, a narrativa muda muito. Então é muito satisfatório quando a gente tá dentro da cabeça dela, como através do ponto de vista dela, a gente vai descobrindo, interpretando tudo junto com ela também. Mas quando a gente tá num narrador mais oculto, mais distante, na cabeça do Zion, na cabeça da Adele, até mesmo de outros personagens, Ambrose, por exemplo, que é um amigo médico da Kylie, a gente tem uma coisa mais à distância, a gente consegue ver o entorno da Kylie muito bem. E isso faz com que a história seja impossível de parar de ler, é impossível de largar esse livro. O livro aqui é majoritariamente narrado pela Kylie. Eu acho que pelo menos os primeiros 30% da história, por exemplo, é só pela Kylie. E tudo isso é muito importante de ser colocado, porque eu acho que a gente vai descobrindo muitas coisas com ela. Tem alguns flashbacks do passado aqui. Também vai ter um livro que o Sergei vai entregar para o Zion, que a Kylie vai encontrar, que vai estar com muito mistério sobre a magia dessa história, que vai ser desvendado aos poucos. Então, assim, é impossível de largar essa história, gente. Eu tô apaixonada. Sério, eu li esse livro aqui, por mais que levou mais de uma semana, teve um dia que eu li 300 páginas, gente. O livro é maravilhoso. O livro, ele aborda bastante essa coisa emocional da Kylie, a parte emocional do Zion, como que ele é um grande quebra-cabeça pra gente, que a gente vai ter que ir conectando aos poucos. Ele é um personagem mais misterioso do que a Kylie. Eu acho que não só por ser o cara masculino ali, o macho, férico, eu acho que tá muito ligado também a como a Kylie observa ele, muito à distância às vezes. Então ele vai ser um grande quebra-cabeça pra gente também. Enfim, é impossível de largar, gente. É maravilhoso. Vai ter vários clichês maravilhosos, além do Enemy to Love. Só tem uma cama.
Fã, tenho da Cabana, tenho de tudo, assim. Eu sou apaixonada por absolutamente todos os clichês que a Patrícia colocou nesse livro. É impossível de largar. Bem, gente, é óbvio que eu dei 5 estrelas e favoritado. Também coloquei no top 3 de melhores leituras do ano. Sim, Therion é tudo isso e muito mais. Eu acho que se você der a oportunidade de ler esse livro, baixar no Kindle Unlimited agora, até comprar o físico pelo site da autora no dia 8 de novembro, você vai entender do que eu tô falando, até porque ao longo do tempo eu fiz um mini diário de leitura lá nos stories e alguns caboqueiros já começaram a leitura nesse período e eu já recebi vários feedbacks maravilhosos na DM de gente falando que não conseguiu parar de ler, que a história realmente é muito melhor e tudo isso mesmo, que tem gente que tá simplesmente não consegue dormir. Enfim, é sobre isso mesmo. Therion é realmente uma grande surpresa. Patrícia Criado é uma autora brilhante, é só um primeiro livro dela e ela já começou muito bem, já começou humilhando, entregando horrores. Então, assim, eu acho realmente que é uma obra que vale muito o investimento do tempo e do coraçãozinho, assim, de vocês. Acho que vocês vão amar. Principalmente quem é fã da Sarah J. Maas, quem é fã de fantasia, romantasia mesmo, que a magia é muito importante, elementos políticos é muito importante, mas o romance também tá ali. O slow burn é o que define essa relação. Zaya e Kylie vão levar muito tempo, gente, pro toque de mão, pro beijinho, assim. Tem que ter paciência, mas eu amo slow burn. Eu acho que o slow burn, ele dá esse espaço pro casal trabalhar, pro casal se desenvolver, tanto em conjunto quanto individualmente mesmo, na sua respectiva jornada, assim, nos seus capítulos, sabe? Muita coisa diferente vai acontecer na vida de cada um, até que as coisas vão colidindo aos poucos, o laço vai ficando muito forte. Então, assim, vale muito a pena. Eu sou apaixonada e é por isso que eu dei 5 estrelas. Eu acho, tô muito ansiosa pra ler o Amor e Sombras, que na verdade é uma antologia. Ela reúne alguns contos e aí a gente tem a narrativa do ponto de vista de alguns personagens, mas eu recomendo que ainda não leu o Therion não caçar sinopse de Amor e Sombras, porque tem um mini spoiler ali de um ponto de vista. Então, se eu fosse vocês, ficava quietinho assim e vai ler Therion, depois você vasculha Amor e Sombras. Realmente, assim, gente, é maravilhoso, perfeito. Mas bora começar com a parte com spoilers. Então, se você não leu o livro, exijo que você abandone esse vídeo e volte quando terminar a história, por favor. Não se permita pela curiosidade, vale muito a pena ir ler a história com pontos cegos, sem saber exatamente do que tudo isso vai dar, porque a história entrega demais e no final é só surto, assim. Os últimos 30%, não, 25%, os últimos 25% da história é quando tá tudo pegando fogo. Então, assim, é surreal de bom. Então, vão por mim, confiem no meu coração de fã de Quimera, que é do fandom do Therion, e espero muito que vocês gostem dessa indicação. Então, bora lá, gente, bora com a parte com spoilers. As crianças já saíram da sala, então bora começar com os spoilers. Uma coisa que eu acho maravilhosa é o fato do Zion ser do mesmo povo da Kylie. Falei, eu adoro falar. Spoilers é muito libertador, gente. Vocês gostam disso também? Tá em casa com vocês, vou até jogar o livro de lado e bora futricar. O fato dele ser um descendente foi um ponto de partida, assim, para as coisas explodirem na minha cabeça. Porque, assim, se Zion fosse realmente um férico de Therion, interiorano, que matasse o povo dela, muitas coisas não iam fazer sentido no comportamento dele, do que ele queria da Kylie. A partir do momento que ele exigia que ela fosse uma mulher que se protegesse, que fosse autossuficiente, ele queria que ela caminhasse pelas ruas sem que dependesse da proteção dele, por exemplo. E ela tava muito numa zona de conforto, nem tão confortável assim, vamos combinar, em que contava demais com o benefício do Zion ajudá-la em muitos lugares ali. Principalmente assim, o cara chegou, menos de uma semana, gente, já tava sendo salva por ele. Então assim, vocês entendem o que eu quero dizer? A gente se acostuma com o que é bom, né? Então, acho que foi isso que a Kylie se deixou levar. Mas Zion, a partir do momento que a gente descobre que ele é um descendente, ela fica ainda mais apavorada. Kylie fica assim, meu Deus, você está matando o nosso povo. Você não tá matando só o meu povo, o seu povo. Mas aí, levanta aquela lampadinha assim, bem bonitinha na tua cabeça, falando assim, ops, se ele é um Druth, é impossível ele tá matando o Druth, porque não combina com o Zion. Naquele ponto de partida da leitura, você já começa a fazer algumas leituras de personalidade, da existência do Zion Volux. Então, no final das contas, você vai acalmando aquilo no coração. Outra coisa é o Sergei. O Sergei é um personagem que, desde o momento ali, vou falar já o final do Sergei, então tá tudo bem aí, gente? Tudo tranquilo? É claro. O Sergei, eu sabia que ele ia morrer, tava bem claro pra mim no primeiro momento ali que eu vi que ele era o pai do Zion. Isso porque quando você conecta ele ao prólogo, o prólogo é o Sergei e a Ravenna, né? A Ravenna é mãe do Zion, ela é uma Druth e o Sergei é um Interiorano, ou ele é um Druth. Acho que ele é um Druth, né, gente? Os Druths são os mais poderosos. Agora eu não vou lembrar de cabeça todos os detalhes, porque spoiler aqui vai fluir. Então, realmente, assim, você já entende que o Sergei tem uma grande dívida. Ele tem uma grande dívida, gente, a verdade é essa.
Zion teve uma dificuldade muito grande de se relacionar com o pai. A Kylie chega nesse momento pra quando ela conhece o Sergei, quando ela começa a se conectar mais com o Zion e começa, assim, a fluir essa relação, você vê ali no seu coração dói, assim, que tem que se preparar pra respirar fundo pra perder o Sergei. É muito doloroso, porque o Sergei é um homem muito poderoso. Inclusive, ele salvou o seu filho ali no final, deu a sua vida pelo seu filho. Então, no final das contas, valeu a pena, assim. Ai, mas foi doloroso. Ai, gente, até agora, dá um amargor, assim, no coração em relação à morte do Sergei. O que vocês sentiram em relação a isso? E se vocês forem comentar spoilers, não se esqueçam de acionar em cima, dar um alertinha aí, pra galera não bater o olho sem querer, não estragar a experiência do amiguinho. A primeira coisa é sobre o livro. O livro do Sergei, né, que ele é um cara que leu de tudo e teve um livro que ele teve uma dificuldade muito grande pra desbloquear, e logo que a Kylie toca, ela perde todo o seu dom naquele momento, ela entrega toda a magia que tinha ali guardada e lê a primeira parte. Quando eu li a primeira parte, eu soube que ela era uma descendente de uma das deusas, assim. Há algumas coisas que a gente adora, né? A gente quer que ela seja descendente, que ela seja deusa, que ela seja muito poderosa, a mais poderosa de todas. A gente ama esse tipo de coisa, que os personagens não tenham limites na sua fonte de magia, de poder, pra poder facilitar tudo. E a gente se assombra com tudo isso. Quando elas acontecem, nossa cabeça vai explodindo, porque a gente esquece que a responsabilidade é muito grande e o preço é altíssimo. E aí a gente tem que sofrer junto enquanto essas coisas vão acontecendo. Mas a Kylie realmente é a existência ali, né? Uma descendente. Ele é uma terciária, uma segunda geração, eu não lembro agora, né? Ela é filha da Laerta, que era também uma mulher muito poderosa, que inclusive treinou o Sergei. Tudo isso, assim, foi uma conexão muito linda. Eu achei maravilhoso. É como se o Zion e a Kylie, se tivessem algumas coisas acontecido diferentes, eles se tivessem se encontrado na infância. Eu acho isso muito lindo, assim. Eu acho que a parceria deles acabou sendo muito bem explicada nesse momento, quando a gente vê a conexão que eles têm, assim. Até porque seria muito difícil pra mim entender como pessoas de raças diferentes, por exemplo, o Fere com uma Medusa, como que vão ser parceiros, como que a parceria acontece se ela é uma compatibilidade biológica, como é que seres com biologia diferente, enfim, vão ter uma parceria. Então, pra mim, fazia sentido o Zion ser do mesmo povo dela, né, pra poder eles serem parceiros. É basicamente isso que eu ia falar. O Breno, gente, o Breno é um personagem muito importante na história. Ele é eu esqueci, ele é um férico de força, né, ele é um bloqueador. E no final das contas, eu fiquei um pouco chocada, assim, com o acontecimento final dele, sabe? E aquela toda louca da Akira. Gente, a Akira, várias reviradas de olho enquanto tava lendo. A Akira é aquela Medusa que é a melhor amiga do Zion, é uma imediata do exército lá. E aí, né, tem aquela cena maravilhosa da Kylie jogando as facas no Zion, que eu acho muito satisfatório aquele momento. Eu queria que uma faca tivesse arranhado ele, não sei se arranhou, não lembro agora. Mas por quê? Pelo simples fato de ele não fazia questão de contar pra ela. Eu fiquei muito irritada nessa hora, ela fazia todo sentido. Ela também ultrapassou o limite de ter mordido ele, óbvio que sim, né? Mas em contrapartida eu entendi assim também ele falar, tipo, ele é irrelevante. A gente tem que continuar de agora. Sabe? Até fazia sentido. Mas, por exemplo, ao longo dos últimos 5 anos, ele tinha casado com ela. Então, ele lidava, assim, lhe devia explicações dos últimos 5 anos, sabe? Então, de certa forma, a Kylie tava irritada e com ciúmes e apaixonada e tá tudo bem. Tá certíssima mesmo. Tem que amar esse homem e brigar. E brigar por causa dele, do seu parceiro. Mas eu acho que realmente, assim, a bendita da Medusa, a Akira, foi grande revirada de olho. Ela era muito maravilhosa, muito poderosa e tal, mas quando ela conheceu a Kylie, e a Kylie salvou a vida dela, e ela viu que, caraca, ela não é uma mulher chata pra eu odiar. Ela foi lá e salvou minha vida. Que triste. Ela queria o quê? Porque a Kylie é muito melhor do que ela, né? E a gente é melhor assim. A gente é melhor entregando aquilo que a pessoa não pode dar. Então, acho que foi naquele momento que eu entendi que a Kylie não era confiável. Assim, ela queria seguir por um caminho que não estavam se permitindo. Ela queria usar de violência, de repente. Ela queria utilizar de humilhar uma Druti, sabe? Esse tipo de coisa. E ela não se permitia porque a Kylie não dava esse espaço. Eu acho maravilhoso. A Kylie é tudo pra mim. A Adele é um personagem muito interessante que no momento que a gente encontrou ela e que as coisas foram acontecendo, assim, principalmente ali na parte que ela já teve todo um problema envolvendo abuso, e aí quando ela volta, ela teve ideações suicidas, né? Então, quando ela volta, a gente imagina que ela vai estar muito melhor, mas a Adele é bem resistente ali até o final, é uma siriana gelada, né, pra caramba. Suas emoções são bem endurecidas, rígidas pra caramba. Então eu imagino, assim, que a Adele, se for pra ter uma conexão no futuro, vai ser bem longe, assim, ainda. A gente tem que esperar o que a Adele e a Kylie vai ter de amizade. Mas eu imagino, sim, que ela vai vir, que ela vai acontecer uma hora ou outra e isso vai ser colocado nas nossas mãos. Vamos pro final, gente. O final foi triste. Eu sabia que quando o teste viesse, ele seria o ápice ali, né? A emoção ia estar gritando nas alturas,
criaturas. E dito e outra, a gente não terminou aquele teste bem. Tudo levava a crer que não ia dar certo, né, gente? Então, realmente, assim, eu imaginei que as coisas iam dar B.O. lá dentro. E dito e feito, realmente deu tudo errado. E foi triste, mas serviu pra muita coisa, né? Embora a Kiara tenha saído sem as asas, que a Kylie tenha saído sem o braço, ficou deficiente por algumas horas. E Zion quase morreu, sei lá, pra poder abrir aquela barreira que não abria. Eu acho que no final das contas, o que eu quero dizer é que o teste serviu pra abrir os nossos olhos pra muita coisa, né? A primeira coisa é que a invasão Druth já estava datada e já havia avisos. E os avisos pra mim, eles eram através dos sonhos da Kylie e o próprio Zion, né? Eles tinham muitas memórias, mas como a mente do Zion, a mente da Kylie, a mente de todo mundo era muito orquestrada pelo Sergei, não tinha muito como saber e ter fontes de sinais de que as coisas estavam acontecendo. Minhas teorias finais, gente, troquei de ângulo aqui porque, enfim, fui descansar e voltei. A primeira delas é que eu realmente acho que a Kylie, ela é uma espécie de deusa, no sentido de ela não é a deusa, mas ela vai ter todos os poderes da deusa. Ela não é a deusa reencarnada nem nada disso, mas de muitas formas ela vai seguir como uma espécie de deusa, assim. Eu só vou descansar meu coração de quimera, gente, quando Zion e Kylie estiver naquele trono. Acho que é o mínimo, assim. Patrícia, faça acontecer. Porque realmente não tem o que fazer, assim, no final das contas, ou é finalmente um interior unificado, organizada, de forma que os povos se entendam, ou de vez acaba com o interior, destrói, eles sobem no trono de Druth e segue um novo país do zero. Tá? É o mínimo que eu posso pedir aí. Acho muito, assim, que Zion e Kylie, no novo lugar que Zion preparou, assim, pros Druth, né? Enquanto ele ficou 5 anos fora, vai ser um ótimo ponto pra gente começar. Tem também aquele epílogo final daquela menina lá, não lembro aonde, se foi em Onser ou em Ampere, mas acho que era em Onser, que ela tava no rio e aí desceu um raio, atingiu ela e Deus. Tem um Deus ali dentro naquele corpo agora. Então acho que realmente vai ser muito legal ver a sequência. Quero ver o desenvolvimento da história do Breno. O Hiro eu não falei em nenhum momento do vídeo, mas o Hiro é um personagem que me agrada demais em muitos aspectos. Ele é um personagem que eu gostei de conhecer, é um personagem muito interessante. A esqueci o nome dela. Poxa, enfim, foi o primeiro menino que beijou ela, né? Eu achei incrível isso. Eu achei que teve muitos momentos em que a Kylie tomou decisões próprias e os amigos dela estavam ali, apoiando, sabe? A Ambrose, a Kylie não era fraca, sabe? Só porque ela não sabia se defender. Eu acho que tem muitos outros tipos de força que ela tinha também ali. Então foi um momento incrível, assim. A Kylie é uma personagem incrível, é uma protagonista maravilhosa que eu realmente me afeiçoei demais, assim. Ela é espirituosa, ela tem a sua própria história, mas ela nasceu com determinados detalhes que a tornam ser só ela. E ela tá predestinada a algo enorme, meu bem. Então estamos preparados aí, Zion. Só esse boy pra estar ao lado dela, gente, que o negócio vai ser grandioso. Não sei quando vai sair o próximo, mas fico esperando aí em 2024, tá, senhorita? Criado. Esse sobrenome é de criação, hein? É de criatividade. Então faça a sua parte. Quero ele nas minhas mãos em 2024. E, gente, assim, uma coisa que eu espero que a gente tenha mais tempo com o Zion. Eu sinto que a gente teve muito tempo com ele, mas eu quero ele mais entregue. Eu quero que o laço se encaixe, ele vire uma matraca, sem parar de falar. Porque aquele homem, quando sorria e quando falava, quando se sentia mais livre pra se comunicar, era maravilhoso. Então, assim, a gente tem que esperar esse momento chegar. Estou torcendo aí pra que venha muito entregue demais. Ok? Senhorita criado. E Kiara, né, gente, que é um grande ponto de interrogação nessa história. Perdeu seu direito à imortalidade, a vida num paraíso por um tempo muito curto na Terra com a Kylie e o Zion. Acredito muito que isso pode mudar. Tudo é possível nessa história. Isso que é interessante. Qualquer coisa pode vir à tona e mudar as regras do jogo. Então acredito muito. Estou preocupada com o Zion sem poder. Eu antigamente achava que era porque ele estar sem poder é ele não proteger a Kylie, mas agora a Kylie protege ele, tá tudo bem. Mas eu acho que um Zion sem poder é uma Druth bem fraca e uma Interion fortalecida. Então tô bem preocupada com o Zion. Não sei como o poder dele vai voltar, mas espero que aconteça em 10% do próximo livro. Senhorita criado. E, né, gente, esse laço, cadê que não encaixa? Tô esperando esse momento
momento, assim, desesperadamente. Senhorita criado. Bem, amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se de avaliar aqui, jogar esse vídeo nas redes. Os fãs aí, os quimeras que são fãs demais de Interion, assim como eu, por favor, não se esqueçam de jogar nos grupinhos, colocar aqui embaixo com um spoiler alert, um alerta de spoiler, o que você quiser falar, o que você quiser compartilhar com a gente. Tô muito ansiosa pra ler Amor e Sombras também, que é essa antologia com os contos, com a narração, a narrativa da Kiara, contar um pouquinho da história dela. Tô muito ansiosa pra essa parte também. Gente, Zion, tudo pra mim. Assim, acho que esse é um livro que vai ficar muito tempo no meu coração, que vai ficar eras na minha estante. Vou marcar ele ainda, tem muita coisa pra fazer, porque o meu caderno no Kindle tá gigante. Vai ter que ser bem aos poucos, porque tá enorme. E é isso, gente. Beijinho pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de seguir o Cabo que TV nas redes sociais, porque vai ter conteúdo de Interion a rodo por lá. Vai ter TikTok, vai ter Reels, então aguardo que vai vir muita coisa. Então é isso, meus amores, eu tô indo. Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.